E aí, galera, beleza? Aqui é o Osmar quem tá falando. Vamos pro final desse projeto de criação de VLAN e conclusão do projeto em si. Nessa última etapa, nós vamos criar a ideia de como fôssemos executar uma atividade. Nesse caso, precisamos de uma coleta de pré e pós backup, beleza? Vamos lá para essa próxima tarefa. Beleza, aqui nós estamos exatamente onde havíamos parado. E vamos fazer a parte de coleta de pré e pós atividade. Eu vou somente remover a configuração do device. Vamos ver esse trecho aqui que não é necessário. E esse aqui, para mostrar o que ele aplica. Como já temos informação a respeito de backup, eu vou vir aqui nesse trecho já existente e vou copiar esse pedaço aqui. Vou só apagar esse aqui. Esse aqui também não precisa. Comando enviado assim. Tá, coloca dentro. Colocamos a função corretamente. Eu vou mudar só para running. Vou colocar aqui o nome do arquivo. Como nós já temos a data aqui em cima, né? Deixar esses daqui juntinho, para não deixar parado. E vou colocar como coleta de backup pré-atividade. E aqui eu vou colocar como pré e vai executar o comando de envio de configuração. E vou colar aqui embaixo o pós. E assim, vamos ter a informação de que assim que vamos iniciar a atividade, já está todo o script pronto. Então ele vai lá no device, coleta como que está a informação, envia a configuração para o device e depois coleta novamente o backup. Porque, por exemplo, no dia seguinte parou de funcionar alguma coisa, uma VLAN sumiu, algo do tipo. A gente tem a atividade de antes e depois daquela atividade. Ou também já um troubleshoot já inicial, né? Caso tenha problema no device, a gente já acessa na mesma hora, tem a configuração antes de executar o comando, né? Então a gente já tem a ação em mãos. Aqui ele está mandando para a pasta data. Vou criar uma pasta aqui, chamada data. Tem nada a ver com essa pasta data, porque eu estou dentro da pasta VLAN. Em backup. Vai precisar agora. Beleza. Coleta de backup pós-atividade. Envio. Envio de comandos. Enviando VLAN. Vou ver aqui. Ó. Running não precisa aqui. Vou deixar ele aqui em cima. Abaixo de comando, só para deixar aqui.
lista de comandos e beleza. Então aqui ele vai entrar no device, coletar o running config, procurar o hostname, entrar na pasta data, criar o arquivo pré e adicionar o retorno lá dentro. Logo em seguida ele vai enviar os comandos para o device. Assim que ele concluir essa etapa, ele vai acessar o device novamente, coletar o backup pós-atividade, passar o hostname novamente. Precisa fazer isso duas vezes? Não, porque ele já tem ali em cima. Vou apagar aqui. E adicionar o hostname, beleza, e fecha o arquivo. Vamos executar esse script novamente e assim concluímos essa tarefa. Vou iniciar a atividade de configuração de VLANs. Já tenho o número das VLANs, já tenho o nome das VLANs, já tenho a função de coleta de backup. Eu consigo utilizar ela duas vezes, lembra para não ficar repetitivo. E tem o comando agora, a função agora de enviar comandos para o device. Beleza? Iniciou a tarefa. Eu havia apagado as VLANs, né? Nem preciso fazer o show VLAN brief na CLI ali para mostrar, porque ele vai mostrar essa informação no running config. Vamos ver. Concluiu. Aqui ele criou a atividade de pré e pós. O nome do device, né? Tá. E aluno. Então vamos lá em. Vamos comparar. Eu posso apagar, que eu não vou precisar isso aqui. Vou fechar. Vou abrir os dois arquivos. E já fez um compare? Já faz o compare. Beleza. Hum, Maravilha, esse modelo de switch não mostra qual que é a VLAN que gera, quais VLANs estão configuradas. E, geralmente, ele, em switch normal, ele mostra as VLANs antes de iniciar as interfaces. Mas isso não é um problema. Por que não é um problema? Além de configurar o show running config, nós vamos coletar, vamos adicionar aqui na lista, né, um comando de show VLAN brief. E vamos executar novamente o terminal. Agora ele vai coletar dois comandos. Eu cancelei aqui porque as VLANs elas foram configuradas. Deixa eu só mostrar, né? Por mais que ele não retorne quais são as VLANs configuradas, ele configurou elas. Deixa eu apagar elas aqui. E ali as VLANs. Ah, copiei, né, o que eu havia apagado anteriormente. Então, config terminal. Apagá-las novamente. Show. Beleza. Agora vamos executar o script novamente. Antes disso também. Aqui. Vamos só mostrar, né, que é, só para mostrar mesmo. Int backup pré,
atividade, pós-atividade. Rodar o script novamente, pós-atividade. Deixar esse daqui. Eu vou comparar esse. Aqui ficou complicado o nome, porque pode acabar atrapalhando, né? Como a gente está vendo aqui, isso daqui não ajuda muito. É, não ajuda muito em relação à visibilidade do que está sendo feito. Deixa eu só arrumar isso daqui. Executar novamente. Agora ficou melhor. Nome do device, data, hora, nome do arquivo, é o pré ou pós. Caso ele executou isso aqui, enviando os comandos. Tá, beleza, arrumou o nome aí. Só que eu quero mostrar a vocês como que é, nesse caso, a comparação. Então, vamos pegar o que foi feito anteriormente, esses daqui, né? A mesma data e hora. Ó, ele mostrou aqui, ó, para e pós. Mais fácil para visualizar porque ele usa o mesmo horário. E esse aqui vai ser o divisor de águas, né? Nesse caso. É o pré ou o pós. Beleza. Aqui no final a gente vê um vermelhinho. O que que é esse vermelhinho? Aí, ó. Diminuir aqui. Isso é como ficou o arquivo, o device após a configuração. Isso é ali antes. Então, isso novo e isso como ele estava antes. Deixa eu só executar novamente, apagando esses aqui. Vou apagar as configurações de novo no device. Agora vamos executar novamente para ver como fica. Por que isso é interessante de ver? Porque a gente vai ver aqui como ele vai ordenar essa informação e deixando o pré e pós no final. Fica mais fácil de verificar o antes e o depois da atividade, sem ter aquela ordem, né? Então aqui fica melhor. Embora que isso não seja um impedimento para ninguém, porque, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa com base na data, quer dizer, com base na hora, você consegue retornar os dois arquivos, tipo, fazer um grep no Linux, né, nesse caso. Mas aqui é mais para facilitar já essa verificação. Vamos lá ali das 2h46, já tem os dois arquivos. Aqui eu havia removido, vamos comparar os dois arquivos. E aqui no final, vermelhinho, o antigo e o novo. Beleza? Bom, pessoal, depois de uma longa jornada aí, depois de atravessar um ano pro outro, nós concluímos o primeiro projeto. Foi graças a esse projeto final da Velan que eu acabei criando esse canal para retornar ao grupo do Woman Rock IT. Essa última tarefa que ficou faltando. Então, aqui está a tarefa concluída. Eu ia passar para vocês, só que não deu tempo suficiente. Então, ainda mais eu acabei enfrentando uns troubleshooting aqui que quando faz numa hora, vai fazer depois, nunca dá certo. Às vezes não dá certo. Então, tá aí o presente para vocês aí de ano novo. É, qualquer coisa pode me chamar no LinkedIn, pode mandar mensagem no próprio YouTube mesmo, que eu tô lá verificando também. Então, estou aberto aí a sugestões, estou aberto a conversar, a tirar dúvidas. E para o que precisar, pode chamar, beleza? Eu peço a todos que se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Vamos ver as próximas etapas. Para esse mesmo projeto, eu ainda tenho algumas questões para correção, como tratativa de alguns pontos, melhorias, o que pode ou não ser feito posteriormente ao que já tem aqui, para ficar melhor a utilização desses recursos.
e assim eu vou publicando aqui para vocês, beleza? Desde já agradeço a todos e até a próxima.